Olá, gente, como vai? Aqui é o professor Thiago Salgado, de História, do Colégio Planck, de São José dos Campos, para fazer um comentário geral sobre a prova da FUVEST, que os candidatos tiveram que enfrentar esse final de semana. Então, de forma geral, a prova de História da FUVEST apresentou características tradicionais do exame, não é? Então, algumas questões bastante diretas, algumas tentativas de fazer uma contextualização com mapas, textos. A prova apresentou um pouco mais de questões de história geral do que do Brasil, que em alguma medida também tem sido uma tendência nos vestibulares, e cobrou do candidato que ele soubesse não só, que ele tivesse antenado não só com as características teóricas e de conteúdo, não é, da história, mas também que ele conseguisse fazer relações com aspectos importantes que estão sendo discutidos no noticiário, nos espaços públicos, nos últimos anos e nos últimos meses no Brasil. Então, nesse sentido, a prova apresentou uma divisão bastante geral, bastante importante, que começou com uma questão sobre ocupação da América, depois passou por uma questão sobre a crise do século XIV, Idade Média, uma questão sobre história da África, uma questão sobre o trabalho, a história do trabalho no Brasil, que tem sido bastante discutida também, a questão de leis trabalhistas, a judicialização do trabalho. A questão 62, a grandes navegações, que trazia uma questão sobre terra plana, então também importante, aqui uma discussão que está sendo feita. Uma questão sobre Brasil holandês, ocupação holandesa no Nordeste, né, questão do açúcar. Uma questão sobre a Antiguidade Oriental de Mesopotâmia. Uma questão sobre redemocratização no Brasil e ditaduras na América Latina, aqui duas questões importantes, porque essa temática não apareceu no Enem, por exemplo. É uma temática bastante tradicional, curioso isso, né? Porque enquanto no Enem você tem, historicamente, que as questões sobre ditaduras são cobradas, e esse ano não apareceram duas na FUVEST. Em contrapartida, temas, por exemplo, como Segundo Reinado, que são historicamente cobrados na FUVEST, esse ano ficaram fora. No caso das ditaduras, uma questão sobre redemocratização, quer dizer, finalzinho da ditadura civil-militar e começo da nova república, e uma questão sobre ditaduras na América Latina. Essa questão era curiosa porque ela tratava sobre Operação Condor. Operação Condor foi a integração das ditaduras no Cone Sul para fazer a repressão sobre os considerados subversivos. No entanto, a questão cobrava e demonstrava através de um texto que nem sempre essas ditaduras, apesar de terem muitas características similares, nem sempre elas concordavam em tudo, não é? Então, uma questão importante sobre a Operação Condor, ditaduras na América Latina. Uma questão sobre revoluções inglesas e uma questão sobre história e imprensa, que tratava sobre fake news. Então, aí, de novo, não é? Uma questão atual relacionando com a história. Se o candidato tivesse antenado, tivesse sabendo quais eram as discussões que estavam acontecendo nos espaços públicos, na imprensa, quer dizer, até porque essa foi uma temática bastante presente nas últimas eleições, ele conseguiria fazer essa questão aqui. Então essas aqui são as características gerais da prova de História da FUVEST. Aí eu separei uma questão para fazer um comentário mais geral, mais específico, né? Que é a questão 58, que trata sobre a ocupação da América. Por que eu escolhi essa questão? Porque assim como a questão ali sobre fake news, essa também é uma questão que tratava sobre um assunto bastante atual, que foi o incêndio que aconteceu no Museu Nacional em 2018. Todo mundo acompanhou que foi um baita de um desastre, talvez um dos maiores desastres da história da ciência no Brasil, o incêndio que aconteceu no Museu Nacional, de grandes proporções, né? Um museu gigantesco, um acervo riquíssimo. E uma das obras que estavam naquele museu era o fóssil da Luzia, que é o fóssil humano mais antigo do Brasil, não é? E por que esse fóssil é importante? Ele foi recuperado dos escombros do museu em função do trabalho da equipe de recuperação, de arqueologia, etc., que está lá trabalhando nos escombros. Ele foi recuperado. É um fóssil importante porque ele abre espaço para as novas teorias sobre o povoamento da América. Quer dizer, a gente sabe que a vida humana surgiu na África e que a América foi o último continente a ser povoado. Aí a discussão é a seguinte, olha, como que o ser humano saiu da África e veio parar na América? A teoria mais aceita, né, que os sítios de Clovis, etc., são as teorias de que o homem veio para cá pelo Estreito de Bering, lá pela América do Norte.
não é? E de lá foi descendo. Ora, como que se comprovaria essa teoria? Os fósseis mais antigos estão no norte, não no sul, não é? O fóssil da Luzia, que tem aproximadamente 10 mil anos, lança à luz a possibilidade de novas rotas de ocupação, não necessariamente apenas pelo Estreito de Bering. Existem também no Brasil sítios arqueológicos no Piauí com indícios de ocupação humanas bastante antigas, não é? Então, quer dizer, essa é uma questão que trata sobre um assunto bastante atual, que foi o incêndio do Museu Nacional, e lança luz a uma área da ciência brasileira que muitas vezes é negligenciada. Quer dizer, é uma área bastante rica, com muito potencial de exploração, tanto turístico quanto científico, de financiamento, quer dizer, uma área importante da história do Brasil que a prova da FUVEST trouxe. Então, a alternativa da questão 58 correta seria a alternativa B. Beleza, gente? Espero que vocês tenham feito uma boa prova e um forte abraço.